Alô, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a essa 22ª dia do nossa mixologia. Estou gravando outra vez, porque tivemos um probleminha no som, no arquivo original que foi postado no YouTube. Então, estou substituindo por esse na esperança de que você não fique sem a companhia do primeiro dia de Santo Ambrósio. Vamos lá ver o que que ele vai nos falar, já com um pouquinho de saudade de São Clemente de Alexandria, com certeza, mas sabendo que Santo Ambrósio tem coisas muito bacanas, muito bacana para nos mostrar também nessa semana. Então vamos lá, cheio de ansiedade para ouvir o que ele tem a nos falar. Falando um pouquinho de Santo Ambrósio. Os grandes estudiosos do início da nossa igreja apontam em Santo Ambrósio, talvez, um dos maiores pregadores de mistagogia de toda a história da igreja. Ele viveu entre os anos 340 e 397 da nossa fé. Então, sabemos muito bem que a grande influência que ele teve na conversão de Santo Agostinho, que é, na verdade, com quem estaremos na quinta semana da nossa mistagogia. Ouvindo, então, agora aquele que ajudou Agostinho a encontrar a luz. Santo Ambrósio, ele teve uma circunstância de serviço na Igreja de Deus muito interessante, porque geralmente, a pessoa se converte, procura os sacramentos, recebe os sacramentos, sente a vocação, talvez, para o sacerdócio, se torna ali um pregador, um profeta, um sacerdote de Deus, depois é bispo, e aí a gente sabe esse é o caminho. Santo Ambrósio não fez esse caminho, não. Ele teve uma circunstância de fé completamente diferente da tradicional. Ele nasceu de uma família muito nobre, ligado ao próprio Império Romano, mas uma família que já tinha se convertido ao cristianismo algum tempo antes. O pai de Santo Ambrósio era o prefeito de uma das maiores comunidades romanas daquela época, que envolvia tanto a Grã-Bretanha quanto a França, a Espanha e até mesmo a África. Santo Ambrósio então seguiu os passos do pai. Estudou direito, foi treinado para ser um advogado e estava com um futuro já definido. Ia se transformar num emissário do imperador, tal como o pai, governando alguma província romana. E, dito e feito, ainda muito jovem, o imperador o colocou como governador da província de Milão, que era uma das cidades mais importantes daquela época, não só pela sua vida cultural, mas também pelo comércio, pela importância e estratégia para o Império Romano, como um polo de recebimento e escambo de mercadorias. Escambo, mas por dinheiro, viu? Santo Ambrósio tinha uma família bem devota, mas a família de Ambrósio tinha definido que ia esperar que ele se tornasse adulto para ser batizado, para seguir a tradição dos primeiros tempos da igreja, onde só uma pessoa consciente do sacramento do batismo recebia aquele sacramento. Então, já como governador de Milão, Santo Ambrósio se inscreve lá no programa de catecumenato para se preparar para ser batizado. Acontece que naquela época, principalmente em Milão, existia uma grande rivalidade entre os cristãos tradicionais e uma corrente herética que ganhou muita força na igreja naquela época, chamada arianismo. O que que os arianos acreditavam? Eles não acreditavam na divindade de Jesus. Eles acreditavam que Jesus tinha salvo a humanidade, que Jesus era o Messias, mas que, na verdade, Jesus era um homem qualquer, um profeta como outro qualquer, mas que fez tão bem a sua missão que Deus se agradou dele e o nomeou, então,
como aquele que deveria trazer o messianismo, a verdadeira salvação de Israel, ah, por sua fidelidade a Deus. Então, essa corrente, chamada arianismo, ela não acreditava em Jesus como sendo, na verdade, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que havia se feito carne através da Virgem Maria, e que teria sido Deus no meio de nós, como homem, se fazendo modelo de ser igreja para nós. Acreditavam em Jesus, na sua santidade, na salvação, mas não na sua divindade. Ora, o bispo de Milão morreu e o seu sucessor foi um ariano, que, na verdade, começou a castigar profundamente os católicos, os cristãos tradicionais, que proclamavam que acreditavam que Jesus também era Deus. Então, ele foi implacável, impondo penas muito grandes para aquele povo, e o que aconteceu é que esse bispo também morreu. E quando ele morreu, estavam cotando um novo bispo ariano para assumir Milão. E aí quase que uma revolução estourou, porque os cristãos tradicionais não aceitariam um novo bispo ariano. E os arianos, que eram muito fortes em Milão, não aceitariam um bispo de outra doutrina que não o arianismo. Santo Agostinho não tinha nada a ver com a igreja naquela época, ele nem batizado era. Ele era governador. Mas o que que ele imaginou? Santo Agostinho, desculpa, Santo Ambrósio. O que ele imaginou? Ele imaginou que se ele não intervisse, o que ia acontecer é que iria haver uma revolução de mãos armadas, onde os cristãos tradicionais e os arianos iriam, na verdade, se matar mutuamente. O que que ele fez como governador? Ele chamou as duas partes para conversar. E ele tinha tantos argumentos e tanto bom senso, tanto ah, ah, unção de Deus mesmo naquilo que ele argumentava, que uma situação que todo mundo dizia que ia ser catastrófica, Santo Ambrósio conseguiu arrefecer os ânimos e semear a paz. E aí, dado que eles desistiram de fazer guerra, tinham que acordar então em quem seria o novo bispo. E aí, os arianos se voltaram para Santo Ambrósio e disseram: Você vai ser o nosso bispo. Os cristãos tradicionais se voltaram para Santo Ambrósio e disseram: Você vai ser o nosso bispo. Era tão raro que as duas partes concordassem em alguma coisa, que o imperador, quando ficou sabendo, se voltou para Santo Ambrósio e disse: Você vai ser o bispo de Milão. Mas Ambrósio disse: Mas eu nem sou batizado ainda. Então, o que que aconteceu? Por insistência do imperador, ele precisou aceitar ser bispo de Milão. E ele imediatamente, então, foi batizado, crismado, fez a primeira comunhão e se tornou bispo de Milão. Mas não um bispozinho qualquer que só ocupou cadeira. Ele foi um bispo extremamente importante para a nossa fé. Muito do que nós temos hoje documentado a respeito de liturgia foi escrito por Santo Ambrósio. A liturgia ambrosiana, que ainda hoje é praticada em Milão, é um exemplo disso. E é muito bonita, já tive a oportunidade de ir à missa em Milão e super recomendo a liturgia ambrosiana. Algumas coisinhas diferentes do rito romano que nós temos, mas muito lindo. Então, Santo Ambrósio começou não pelos caminhos ortodoxos, mas se tornou um grande bispo ortodoxo para os nossos dias. Na verdade, ele se tornou um bispo tão forte, mas tão forte, que ele, na verdade, chegou a impor penas, penitências para o próprio imperador, uma vez que o imperador pisou na bola lá e acabou sacrificando alguns civis inocentes, né? Então ele não tinha medo de falar o que precisava ser falado, de impor aquilo que era correto do ponto de vista da igreja. Então, Santo Ambrósio pacificou arianos
e cristãos tradicionais. E, é claro, ele foi muito importante para a nossa fé. Ele restaurou a disciplina no clero, dando unidade na igreja e revestindo seu cargo de toda a dignidade, junto com São Basílio, aquele que nós vimos na primeira semana. Ele se recusou a dar à imperatriz, que na época seguia a doutrina ariana, uma basílica que ela pudesse adorar a Jesus Cristo somente enquanto homem, negando a sua divindade. Ele recusou autorização para essa basílica ser construída, e já falamos da penitência que ele impôs ao próprio imperador. Ele era conhecido em todo o mundo pela sua inteligência, e foi exatamente essa inteligência, essa capacidade de argumentar os conceitos da igreja, que atraiu, em primeiro lugar, Santa Mônica, e, através de Santa Mônica, o filho dela, Agostinho. Agostinho ouviu a sua preparação mistagógica, toda ela através de Santo Ambrósio. Então, Santo Ambrósio é, segundo o próprio Agostinho, alguém muito importante no seu processo de conversão. Mas vamos falar de Agostinho na nossa quinta semana, ok? Ele foi, então, o professor mistagógico de Agostinho. Os 50 dias depois do batismo de Agostinho foram passados aos pés de Santo Ambrósio, como nós estamos passando agora os nossos 50 dias depois da Páscoa, aos pés dos grandes padres da Igreja, inclusive Santo Ambrósio, né? A mistagogia de Santo Ambrósio é fortemente baseada nas Escrituras e profundamente litúrgica, ou seja, aquilo que ele descobria através dos seus estudos, ele logo atribuía e implementava como um conceito litúrgico também, como uma forma de louvar ao próprio Deus. Os escritos de Santo Ambrósio são considerados altamente aplicados, mesmo no mundo moderno, né? Mesmo nos dias de hoje. Ele ainda é a fonte de grande parte da liturgia da nossa igreja. Sendo tão santo, ele tinha que morrer num dia santo, né? Santo Ambrósio morreu na Sexta-feira Santa do ano 397, junto com Jesus Cristo. E certamente ressuscita com Cristo, e o encontraremos na glória. Vamos ver então o que este Santo Ambrósio vai nos falar nesse 22º dia da nossa mistagogia. Vamos lá? No Antigo Testamento, os padres entrariam continuamente no primeiro tabernáculo. No segundo tabernáculo, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano apenas. Naquele segundo tabernáculo, se encontrava o maná, a vara de Arão, que murchou e depois floresceu novamente, e o altar do incenso. Nós vemos isso na carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículos 4 a 7. Qual o significado disso? Vamos tentar entender o que é que Santo Ambrósio aqui está nos falando. Um rebelde, lá na época de Moisés, reclamou por que Arão ia ser o sumo sacerdote, aquele que teria o direito, então, de entrar no Santo dos Santos, onde estava o maná e as tábuas da lei. Ele disse que, na verdade, todas as tribos de Israel deveriam ter o direito de ser sacerdotes supremos perante Deus. Tanto ele insistiu que Moisés, então, concordou em fazer um teste. Naquela noite, ah, os candidatos a serem sacerdotes colocaram as suas varas na porta da tenda do tabernáculo, e, no dia seguinte, das 12 varas ali, apenas a vara de Arão havia florescido. Por que isso é tão importante?
Porque o que é uma vara? É uma madeira já seca, que não está mais ligada por raízes ao solo, então não tem de onde tirar sais minerais ou água para poder ah, circular a seiva, transformar a seiva em flor e a flor em fruto. Então, o destino de uma vara era, na verdade, ir se tornando cada vez mais seca e então cada vez mais quebradiça. Qualquer batidinha a quebraria de tão rígida que ela viria de se tornar. A vara de Arão não era melhor do que a vara de todos os outros que colocaram as suas varas lá, mas a vara de Arão foi a única que floresceu. Estando já morta, porque já não estava mais ligada a uma árvore, ela voltou a florescer. E é exatamente isso que Santo Ambrósio está explorando com a gente aqui. Qual o significado disso? Para que você possa entender o segundo tabernáculo, no qual o sumo sacerdote apresentou você, o tabernáculo que o sumo sacerdote entra uma vez por ano, ou seja, o batistério onde a vara de Arão floresceu. A vara estava morta antes, mas depois floresceu novamente. Você pode encontrar essa história lá no capítulo 17 do livro de Números, lá no Antigo Testamento. E por que contar essa história é importante para Santo Ambrósio? Ele explica agora. Você também estava morto e agora começa a florescer novamente na fonte das águas puras. O pecado nos fez morrer, nos deixava seco como aquela vara, separado, sem raízes, sem estar ligado à árvore da vida. Você esteve morto em função dos pecados, falhas e transgressões, mas agora que você foi batizado, é isso que ele quer dizer, você começa a dar frutos. Está novamente plantado, e está plantado às margens de águas correntes, como fala o Salmo 1. Aquele que medita na lei do Senhor é como árvore plantada à beira do riacho. Dá fruto na ocasião certa. Suas folhas estão sempre verdes. Tudo que empreende dá certo. É sobre isso que Santo Ambrósio está dizendo, meu irmão. O batismo mudou você. Fez de você uma vara morta para uma árvore que pode e deve dar flores e frutos. Flores que perfumam e frutos que alimentam. Talvez você diga, diz Santo Ambrósio, o que isso tem a ver com pessoas? Se a vara do sacerdote murchou e depois floresceu de novo? No entanto, o que é próprio do povo além de sacerdotal? Foi para esse povo que São Pedro disse: você é uma raça escolhida, um sacerdócio real, uma nação sagrada. Todos são ungidos ao sacerdócio e também ungidos ao reino, mas é um reino espiritual e um sacerdócio espiritual. Ou seja, o que Santo Ambrósio está dizendo aqui é ressaltando aquilo que Pedro já falou. Quando nós somos batizados, nós deixamos de ser criaturas e nos tornamos filhos de Deus. Passamos a ser, segundo São Paulo, membros do corpo místico de Cristo, onde ele é a cabeça e nós somos os membros. Ora, também sabemos que Jesus é sacerdote, sacerdote à maneira de Melquisedeque. Se Cristo é a cabeça e é sacerdote, ele tem autorização para entrar no Santo dos Santos o tempo inteiro e não apenas uma vez por ano. Mas se nós, pelo batismo, nos tornamos membros de Cristo, somos parte do corpo de Cristo que tem autorização para entrar no sumo dos santos. O que Santo Ambrósio está dizendo aqui é que com a morte de Jesus e no batismo, nós falamos já aqui na semana passada, somos mortos pelo batismo e ressurgimos através do batismo quando nos erguemos depois das águas. Ora, quando Jesus morreu,
o véu que separava o Santo dos Santos se rasgou no templo. Então, você já não precisava mais ser sumo sacerdote para estar diante daquilo que representa a presença viva de Deus no meio de nós, que era, no caso da época de Moisés, as tábuas da lei, a vara de Arão e o maná. Você tem dupla razão para poder estar com autorização para estar diante dos sinais presentes de Deus. Você é membro do corpo de Cristo, que é sacerdote por excelência. Onde Jesus pode entrar, você também pode, porque Jesus não vai deixar do lado de fora a orelha, o braço, a perna ou o pé para poder entrar no Santo dos Santos. Onde ele vai, você também vai. O véu que separava já não separa mais. Você então é revestido da mesma dignidade sacerdotal que Cristo. Não um sacerdócio ministerial como é o dos padres, que tem o poder de ministrar os sacramentos, de consagrar pão e vinho. Não, não é disso que falamos. O seu sacerdócio não é ministerial, mas é espiritual. Qual é a função de um sacerdote? É ser o elo de ligação entre Deus e a humanidade. Meu irmão, você tem esse chamado. Muitas vezes Deus depende de você para ser a voz que fala ao coração daquele que ainda não conhece Cristo, tal como Santo Ambrósio foi essa voz para Agostinho. Você tem a missão de ser luz para o seu irmão que caminha nas trevas. Todos nós temos esse chamado. Somos ungidos no batismo para esse sacerdócio ah, espiritual e precisamos assumi-lo na nossa vida. No segundo tabernáculo, e aí está a terceira razão que Santo Ambrósio nos dá, existia também uma tigela, um altar para o incenso, que constantemente fazia o perfume do incenso ser elevado até Deus. São Paulo diz que nós somos o perfume de Cristo que chega até Deus. Então, o que quer dizer é que, se a sua vara floresce, como floresceu a vara de Arão, você, pelas flores que nascem em você, exala o perfume de Cristo para o mundo. Onde quer que você vá, leve o aroma de Cristo. Que a presença, o perfume da presença dele possa ser sentido onde quer que você entre, o que quer que você venha a fazer, meu irmão. Você é o doce aroma de Cristo. Você não tem mais nenhuma relação com o pecado, ou com o mau odor do pecado. Ao contrário, você é chamado para exalar o doce perfume da divindade do Senhor. Para você rezar, você esteve morto através dos seus pecados, mas no batismo você é lavado e é vinculado ao corpo de Cristo, a Cristo que é a videira. Então você já não é mais uma vara separada e seca, você se torna ramo da videira verdadeira que é Cristo. E com isso você pode e deve produzir flores e frutos. Flores que perfumem e frutos que alimentem a vida de quem você conhece. Você é uma raça escolhida para um sacerdócio real. É isso que São Pedro nos fala. Assuma o seu ministério e passe a exalar pelo mundo o doce aroma de Jesus Cristo. Para você guardar no seu coração. Todos são ungidos ao sacerdócio e também ungidos ao reino, mas é um reino espiritual e um sacerdócio espiritual. Ou seja, não pense que você vai poder se paramentar, subir ao altar e celebrar uma missa, mas você pode ser o vínculo que une, que é isso que um sacerdote faz. O seu irmão, o seu marido, o seu primo, o seu chefe, o seu vizinho, que não conhecem a Deus, você pode ser a luz que ilumina a vida deles com a presença de Cristo. Para praticar, você é um sacerdote real, porque compartilha a realeza
e o sacerdócio de Jesus Cristo. O trabalho de um sacerdote é mediar entre Deus e o homem e oferecer sacrifício. Ora, que tipo de sacrifício você pode oferecer como um sacerdócio, um parte dessa nação santa de Deus? O sacrifício do seu dia. Aquilo que você preferia não estar fazendo, mas você faz porque é importante para o outro, é importante para Deus. Faça pequenos sacrificiozinhos, às vezes com seu tempo, às vezes com aquilo que te sobra, às vezes com a oferta do seu coração, às vezes com o consolo que você pode levar, com a oração que você pode interceder por quem sofre. Tenha o hábito de oferecer o seu dia para Deus em algum momento. E Santo Ambrósio recomenda que você faça isso desde que você se levanta. E ele recomenda, inclusive, que você faça isso através da oração da manhã, para já começar bem o seu dia e viver o resto do seu dia se lembrando que você é sacerdote do Senhor. Muitos de nós não conhecem essa oração da manhã tradicional da nossa igreja, que é tão bonita. Eu rezo ela todos os dias, amo essa oração. Espero que você goste. Então, botei ela aqui no final dos nossos slides, para que você possa ter um bom caminho para começar o seu dia. Senhor, no início desse dia venho te pedir a paz, a sabedoria e a força. Quero sempre olhar o mundo com olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo e prudente. Quero ver além das aparências, ver os teus filhos como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, não vês senão aquilo que de bom cada um deles traz. Guarda meus ouvidos de todas as calúnias, guarda minha língua de toda maldade, para que só de bênçãos se encha minha alma. Que eu seja tão bom e tão alegre, que todos que se encontrarem comigo nesse dia possam sentir a sua presença. Reveste-me da tua beleza, Senhor, e que no decorrer desse dia eu possa te revelar a todos. Amém. Tenha um bom dia, um bom início de semana com Santo Ambrósio. Nos vemos amanhã.